meu irmão Raimundo Nonato Alves Lins, o fera, 76 anos de idade. Mais aqui, mais uma entrevista com ele. Nonato, oi. Tudo bem, né? Tudo bem. Você ganhou 20 reais. Ganhei 20 reais. Do Edson Martins. O Edson Martins, que mora em Santos, mandou 20 reais para o Nonato, depositou na minha conta, 20 reais. O Edson ganhou o 13º salário, ficou um pouco mais folgado, aí tirou 20 reais para o Nonato. Não foi muita coisa, né? Mas vale. Melhor do que nada. Melhor do que nada. Olha, mas rapaz. Não lá. É doido. O Nonato é cristão. Nonato é cristão católico. Católico. Apostólico romano. Apostólico romano. Nonato, você vai à missa? Nunca. Nunca. Você lê a Bíblia? Nunca. É um cristão aí, ó. O Nonato é um cristão autêntico, cristão católico autêntico. Deus. A quase totalidade dos cristãos católicos não vão à missa, a igrejas, e também não leem a Bíblia. Isso, o Nonato, aqui é a regra. É a regra dos cristãos católicos, né, Nonato? Muito bem. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I love as well. Love me tender. Bom dia! Hoje são 4 de janeiro de 2024, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo aqui, trazendo mais uma explanação feita por um internauta aí que mora no Brasil. E aqui está o internauta que se apresenta como Desmascarando a Bíblia. Aqui está. Mais uma explanação. Então você aí que está assistindo a esse vídeo agora, nesse momento, você aí, se você tem algum fato a revelar, algum acontecimento importante em sua vida, seja ele de que natureza for, escreva para cá, para meu canal. Escreva aí que seu relato será apresentado aqui em vídeo. Vamos fazer isso aí, gente. É muito importante. Você vê que por meio aí dessas explanações, muitos internautas aí estão entrando em comunicação. É muito importante a gente ficar a par aí de relatos trazidos por várias pessoas espalhadas pelo Brasil. É muito importante. Então vamos aqui. O Desmascarando a Bíblia, ele traz a seguinte explanação. Vamos lá, entre aspas aí. E veja, ele diz assim, e veja a grande burrice do Deus hebreu. O pecado foi cometido por Adão e Eva, e os animais não pecaram. Os animais eram considerados perfeitos, tanto que serviam para tirar pecados de humanos. Mas se os animais não tinham pecados, pois não comeram nenhum fruto proibido, então por que eles morrem e adoecem? Por quê? Aí o crente vai dizer que os animais nasceram para morrer mesmo. Mas como, se animais não têm pecado? O apóstolo Paulo disse que o pecado gera a morte. Então, como os animais poderiam morrer se não têm pecados? Parabéns aí ao grande Desmascarando a Bíblia. Muito bem, gente. Aqui são as narrativas lendárias que estão na Bíblia. Como sempre digo aqui, são narrativas muito ingênuas e cheias de erros. São narrativas criadas pela imaginação de um
ou de vários escritores hebreus. Entendeu? O que está aqui na Bíblia em relação a Adão e Eva, isso é uma lenda criada por um escritor hebreu. Nunca existiu Adão, nunca existiu Eva. E a doutrina que eles tiraram dessa lenda aqui é uma doutrina completamente absurda, que é a doutrina do cristianismo. Então vamos lá explicar isso aqui. O Desmascarando a Bíblia, ele está dizendo aí que em Gênesis, lá na lenda, né? Adão e Eva, veja bem, Adão e Eva pecaram contra o Deus hebreu. Só que Adão e Eva, como nós vimos aqui, Adão e Eva na lenda, eram duas criaturas abestadas. Não conheciam o bem e não conheciam o mal. Não sabiam diferenciar o bem do mal, porque o casal ainda não havia comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, entendeu? Só depois de ter comido do fruto dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, só depois disso é que Adão e Eva passaram a ter discernimento. Então, antes de comerem do fruto, eles eram imbecis, eles eram abestados. Então, eles não poderiam ter sido punidos, pelo Deus hebreu, porque eles eram dois abestados andando pelo jardim do Éden. E aí vem aquela loucura, não é? Da lenda de Adão e Eva. Eles pecaram. Cada um aí recebeu a punição, o homem e a mulher. E essa punição foi estendida para os filhos que viriam a nascer. Outra loucura aí. É o filho pagando pelo comportamento dos pais, o que é uma loucura. Isso não pode acontecer, mas é muito comum na Bíblia. Basta lembrar aqui que na Bíblia, o Deus hebreu, em vez de matar o rei Davi, que foi um rei estuprador e cometeu adultério com Batseba, mulher casada do soldado Urias dele, o rei Davi praticou adultério. A pena era de morte. Só que o Deus hebreu, em vez de matar o rei Davi, ele matou a criança do rei Davi, a criança fruto do adultério. Então veja que é muito comum na Bíblia os filhos pagando pelo comportamento dos pais, o que é uma loucura inaceitável num mundo justo, como hoje aqui no Brasil. As leis brasileiras não aceitam isso, mas era muito comum essa loucura lá na Bíblia. Os filhos pagando pelo que seus pais fizeram. E aqui está Adão e Eva. Os dois, na lenda aqui, desobedeceram à ordem do Deus hebreu, na lenda. E aí o Deus hebreu aplicou castigos para o homem e para a mulher, e extensivos aos filhos que ainda iam nascer. Porque o cristianismo é essa loucura aí. Entendeu? As pessoas pagando pelo que Adão e Eva fizeram. Olha aí, os filhos pagando pelo comportamento dos pais. Uma loucura sem fim. E aí, mais tarde, a loucura do cristianismo. Muito bem. O apóstolo Paulo, o Desmascarando a Bíblia, diz assim, ó. O apóstolo Paulo disse que o pecado gera a morte. Então, como os animais irracionais poderiam morrer se não tem pecados? Olha aí. Vamos lá. Apóstolo Paulo de Tarso. O apóstolo Paulo de Tarso está no Novo Testamento. Entendeu? Novo Testamento, que são textos cristãos. Então ali nós temos logo no início do Novo Testamento, você tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Certo? Aí depois você tem Atos dos Apóstolos. Então ali começa a atividade do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, entendeu? No fundo, foi a pessoa, o líder principal ali do cristianismo. A partir dali,
de Atos dos Apóstolos, porque Jesus já havia morrido. Então, ali, a partir de Atos dos Apóstolos, ações dos apóstolos ali, o apóstolo Paulo começando a pregar o evangelho e começando a criar igrejas cristãs. Quando Jesus estava atuando no Novo Testamento, apenas nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ali Jesus nunca fundou uma igreja cristã. Jesus não era cristão. Jesus era judeu, e judeu mesmo do judaísmo, judeu praticante. Jesus frequentava sinagogas, que são templos judeus e não cristãos. Então Jesus era judeu. Na pura acepção da palavra, ele seguia o judaísmo, a religião judaica, judaísmo. Só depois da morte dele é que os apóstolos passaram a criar igrejas cristãs. Vai entendendo isso aí? Então veja, agora vamos aqui ao que diz o Desmascarando a Bíblia. Ele diz assim, que o Deus hebreu, veja, que o apóstolo Paulo, melhor dizendo, o apóstolo Paulo, ele sempre pregando nas cartas dele, que estão em Atos dos Apóstolos, né? Várias cartas do apóstolo Paulo. E ele, em sua completa ignorância, dizendo que o pecado é a causa, o pecado do homem é a causa aí de doenças e de morte. O cristianismo dizendo, né, que o pecado do homem é a causa, entendeu? É a causa aí da morte do homem e das doenças adquiridas pelo homem por causa do pecado de Adão e Eva, entendeu? Então veja que o cristianismo é uma religião muito louca, muito doida. As doutrinas do cristianismo são um terror. Elas ferem a racionalidade humana. Quem estuda o cristianismo com seriedade, com honestidade, sabe disso. Então veja, para o cristianismo, se uma pessoa adoece, é porque a pessoa é pecadora. E um pecado, pasmem, um pecado cometido por uma lenda, 2 personagens que nunca existiram, Adão e Eva. Então, quando a pessoa nasce com pecado original. Que loucura! Que loucura! O filho inocente já traz uma mácula, uma mancha, por causa de pais que nunca houve lá atrás e que praticaram desobediência. Veja a loucura do cristianismo. Entendeu? Pois bem, o apóstolo Paulo, em sua ignorância, pregava que a morte e as doenças no homem eram causadas aí, as doenças e a morte eram causadas pelo fato de um homem ser pecador. Pecado associado a doenças, pecado associado à morte. Que loucura! E aqui, o Desmascarando a Bíblia diz, mas espere, os animais irracionais que, obviamente, não raciocinam, os animais irracionais que não cometem pecados, um gato não comete pecado, um cachorro não comete pecado, uma formiga não comete pecado, uma barata não comete pecado, mas barata, cachorro, gato, que são animais irracionais, que não cometem pecados, passam pela mesma situação do homem. Uma barata adoece, morre. Um cachorro adoece, morre. Um gato adoece, morre. Então você vê que doenças e morte nada tem a ver com pecado. O homem, como o gato, o cachorro, a barata, a formiga, o homem, como esses animais, adoecem e morrem. Não existe pecado algum aí. Nada de pecado. Doenças e morte
são marcas dos seres vivos. Seres vivos adoecem e morrem. Nada a ver com o pecado de alguém. Mas essa ignorância é do cristianismo e foi buscar isso lá na lenda de Adão e Eva. Personagens que nunca existiram, foram criados por um escritor hebreu. Então, o Desmascarando a Bíblia diz aqui que o apóstolo Paulo diz que o homem adoece e morre porque é um pecador. É causado pelo pecado, uma ignorância sem fim. E aí ele diz que os animais irracionais também adoecem e morrem como o homem. E não vai dizer que animal irracional é pecador. Viu aí? É assim que a gente conhece a coisa. O cristianismo, eu sempre digo aqui, o cristianismo, as doutrinas do cristianismo são doutrinas sem juízo, formadas por teólogos ao longo do tempo, teólogos com a mente atrofiada. Você não pode dizer que a pessoa adoece e morre por causa do pecado. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Doenças e morte são marcas características dos seres vivos. Não é só o homem que adoece e morre, não. Os animais irracionais também adoecem e morrem. As plantas, as árvores, elas não raciocinam, plantas e árvores. São seres vivos. Se são seres vivos, então elas adoecem também e morrem. Então é loucura dizer que o homem morre, o homem adoece porque é um pecador. E loucura maior ainda dizer que é um pecador porque Adão e Eva, lá no passado, desobedeceram ao Deus hebreu. E o homem hoje está sofrendo por isso. Uma loucura sem fim. Até porque tudo aquilo é lenda. Então veja mais exemplos aqui, ó. Você vê aí, a gente vê isso diariamente. A gente vê crianças aí que nascem com os mais variados problemas. Crianças siamesas, chifópagas, crianças siamesas. Elas nascem grudadas, uma grudada na outra. Que coisa horrível, que sofrimento. Crianças que nascem grudadas. Você entendeu? Aquelas crianças nascem grudadas. Uma criança que nasce grudada à outra é sofrimento até o fim da vida. É sofrimento até ao fim da vida. Nenhuma dessas crianças, uma criança que nasce grudada à outra, nenhuma delas tem liberdade. Não tem. É um sofrimento sem fim. As duas não vão poder correr. Você entendeu? Uma criança grudada na outra. Existe sofrimento pior que esse? Pois bem, e uma criança nasce grudada à outra porque, segundo a ciência, um defeito genético. Já o cristianismo é porque são pecadoras. O cristianismo é uma loucura sem fim. Uma criança que nasce ali, sai do útero da mãe com problemas graves, uma criança, todo mundo tem pena, dó. O cristianismo não. Diz que a criança nasceu com defeito por causa da ação de Adão e Eva. O cristianismo, anote aí, é loucura sem fim. É uma loucura sem fim. Você entendeu? É uma loucura sem fim. E pessoas débeis mentais, doentes mentais, que já nascem doidas, pessoas que já nascem com deficiência mental, a mesma coisa. Minha mãe, lá em Sobral, teve 19 filhos, né? Família grande. Desses 19 aí, filhos, apenas um doido, o Nonato. Já mostrei aqui vídeos do Nonato. Ele morreu agora, meu irmão. Era débil mental, o Nonato, muito engraçado. A gente ria muito com ele, gente boa demais. Mas o Nonato, ele não tinha noção do bem e do mal. O Nonato nasceu com problemas mentais. Eu já nasci sadio, né? E estou sadio até agora. Você vê.
Eu nasci sadio, meu irmão nasceu com deficiência mental. Eu sou pecador, segundo o cristianismo, eu sou igual ao meu irmão. Quando eu nasci com pecado original, e meu irmão também. Só que eu nasci normal, meu irmão nasceu doido. Então você não pode dizer que meu irmão é débil mental, porque ele é pecador, porque eu seria também débil mental. Você entendeu? Olha, o cristianismo é muito louco. As doutrinas do cristianismo, olha, se você pegar as doutrinas do cristianismo, uma a uma, e explicar para um cristão, o cristão ele vai dizer que não é cristão, porque ele não concorda com as próprias doutrinas do cristianismo. Entendeu? É muito comum isso aí. Os cristãos que eu vejo aqui, em Brasília, os cristãos que eu vejo, na verdade, não são cristãos. Eles dizem que são cristãos, mas eles não conhecem as doutrinas do cristianismo, porque eles, se conhecessem, discordariam delas. Então não são cristãos. Estão perdendo tempo nessa religião cristã. Lamentavelmente é a verdade. Então é uma coisa muito má você dizer que uma pessoa que nasce com defeito físico é porque herdou aí o pecado de Adão e Eva. Só que existem aí, a quase totalidade nascem sadias, crianças sadias, outras com defeitos físicos. Então você não pode dizer que as que nasceram com defeitos físicos por causa do pecado de Adão, porque se você afirmasse isso, todos nasceriam com defeitos físicos. Você entendeu? É isso aí, gente. É isso aí. Doenças e morte são características de seres vivos e não apenas do homem. Então, associar doença no homem a pecado, morte no homem a pecado, isso é uma loucura. É uma loucura, porque doenças e morte estão em todos os seres vivos. Homem, animais irracionais, plantas e árvores. Parabéns aí ao Desmascarando a Bíblia. Muito obrigado.